O que você faria se o homem que decide o preço do seu combustível, a segurança das fronteiras da Europa e o destino de mais de 80 milhões de pessoas simplesmente parasse de respirar agora? O Irã não perdeu apenas um líder, ele perdeu o que muitos estrategistas chamavam de arquiteto do caos. E o que o mundo está prestes a descobrir é que a morte dele foi o gatilho de um cronômetro que ninguém sabe como parar. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, ordens silenciosas estão sendo enviadas para bunkers no Líbano, campos de treinamento no Iêmen e salas de guerra em Moscou. Se você acha que sabe o que vem a seguir, talvez ainda não tenha ideia do que o chamado plano de sucessão de sombras realmente significa. Nos próximos minutos, vamos entender por que a morte do líder supremo do Irã não representa apenas uma mudança política interna, mas possivelmente o início de uma nova fase de instabilidade global. Para entender o perigo, é preciso entender primeiro o tamanho do poder que estava concentrado em uma única pessoa. No Irã, o líder supremo não é apenas um chefe de estado simbólico. Ele é o Wali e Faqih, o guardião da Revolução Islâmica. Ele tem autoridade final sobre o exército, os serviços de inteligência, o programa nuclear e as decisões estratégicas mais sensíveis do país. Quando essa voz desaparece, o sistema não apenas perde liderança. Ele entra em um tipo de vazio estrutural. Por trás da aparência de unidade religiosa, o Irã sempre foi palco de disputas internas profundas. Existe uma divisão silenciosa entre grupos dentro do próprio regime. De um lado estão os chamados pragmáticos, que acreditam que a sobrevivência do sistema depende de estabilidade econômica e de evitar confrontos diretos com o Ocidente. Do outro lado estão os setores mais radicais, que enxergam o conflito global como parte inevitável do destino histórico do país. Enquanto o líder supremo estava vivo, ele funcionava como árbitro entre essas forças. Sua autoridade era capaz de conter decisões impulsivas e evitar escaladas militares que poderiam fugir do controle. Com a morte dele, esse equilíbrio desaparece. E quem ocupa o espaço de poder nesse momento são os Guardiões da Revolução, conhecidos como IRGC. Essa organização não é apenas uma força militar. Ela controla setores inteiros da economia iraniana, possui redes de inteligência próprias e mantém influência direta sobre milícias e grupos armados espalhados pelo Oriente Médio. Sem uma figura central para coordenar decisões, o risco de ações independentes aumenta drasticamente. Em momentos de crise política, regimes muitas vezes recorrem a um método antigo para manter controle interno: criar uma ameaça externa grande o suficiente para unir todos contra um inimigo comum. É exatamente nesse ponto que a situação começa a se tornar global. O Irã não opera apenas dentro das suas fronteiras. Ao longo das últimas décadas, o país construiu uma rede estratégica conhecida como Eixo da Resistência. Essa rede inclui organizações como o Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque e os Houthis no Iêmen. Esses grupos não funcionam apenas como aliados políticos. Eles são forças armadas treinadas, financiadas e equipadas com tecnologia militar avançada. O Hezbollah, por exemplo, possui um arsenal estimado em mais de 100 mil foguetes e mísseis, muitos deles capazes de atingir alvos estratégicos com alta precisão. Os Houthis no Iêmen demonstraram recentemente que conseguem interromper rotas comerciais internacionais no Mar Vermelho utilizando drones e mísseis relativamente baratos. Durante anos, o líder supremo atuava como o estrategista que definia quando esses grupos deveriam agir e quando deveriam recuar para evitar um conflito regional maior. Sem essa coordenação central, o risco de iniciativas isoladas aumenta. Imagine centenas de milhares de foguetes espalhados por diferentes regiões, sob comando de líderes locais que agora precisam provar lealdade, poder e relevância dentro de uma nova ordem política. Mesmo um pequeno erro de cálculo poderia desencadear uma reação em cadeia, mas o verdadeiro temor entre analistas de segurança internacional não está apenas nesses arsenais. Existe algo ainda mais sensível. Nos últimos 15 anos, o Irã desenvolveu protocolos de contingência para situações extremas, incluindo o cenário de perda repentina da liderança máxima. Esses planos não tratam apenas de sucessão política. Eles envolvem decisões estratégicas que podem alterar completamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Entre os temas mais sensíveis está o programa nuclear iraniano,
Relatórios de inteligência indicam que o país já domina grande parte da tecnologia necessária para enriquecer urânio a níveis próximos do necessário para armas nucleares. Enquanto o líder supremo estava no comando, havia uma linha estratégica clara: avançar tecnicamente, mas evitar ultrapassar o limite que provocaria uma resposta militar direta das potências ocidentais. Agora surge a pergunta que preocupa diplomatas e militares ao redor do mundo. Sem essa figura moderadora, o que impede setores mais radicais de decidir que chegou o momento de cruzar essa linha? Imagens de satélite analisadas por especialistas independentes mostram atividades incomuns em instalações subterrâneas como o complexo de Fordow. Movimentações logísticas, mudanças térmicas detectadas por sensores e aumento de segurança sugerem que algo está acontecendo. Ao mesmo tempo, a disputa pela sucessão cria um novo fator de instabilidade. Diversos nomes são mencionados como possíveis herdeiros do poder, mas o processo real ocorre longe das câmeras. Reuniões discretas entre líderes religiosos e comandantes militares determinam quem terá legitimidade para assumir o posto. Entre os candidatos possíveis, alguns possuem perfis mais duros que o antigo líder. Alguns também defendem um alinhamento mais profundo com potências que desafiam a ordem internacional atual. Entre essas alianças potenciais está a relação estratégica com a Rússia. Nos últimos anos, o Irã forneceu drones e tecnologia militar utilizada em conflitos na Europa Oriental. Em troca, Moscou pode oferecer sistemas avançados de defesa aérea, tecnologia espacial e cooperação militar em áreas sensíveis. Essa troca de tecnologia poderia alterar significativamente o equilíbrio militar na região do Golfo Pérsico. Se o Irã adquirir capacidades militares mais avançadas, a presença naval americana na região enfrentaria novos desafios. Isso não significa que uma guerra mundial esteja prestes a começar, mas significa que o sistema internacional entra em uma fase de maior imprevisibilidade. E essa instabilidade não fica restrita ao campo militar. Grande parte do petróleo mundial passa por rotas próximas ao território iraniano, especialmente pelo Estreito de Hormuz. Cerca de 1/5 do petróleo global e uma parcela significativa do gás natural liquefeito transitam por essa região. Qualquer interrupção nesse fluxo poderia provocar um impacto imediato nos preços da energia e na economia global. O resultado seria sentido em praticamente todos os países, desde o preço da gasolina até os custos de transporte e produção industrial. Mas talvez o maior perigo não seja um conflito planejado. Muitos analistas acreditam que o cenário mais provável para uma grande escalada militar seria um acidente. Um drone interceptado, um navio militar interpretando mal uma manobra ou um míssil lançado por engano poderiam desencadear uma cadeia de respostas automáticas. Em um ambiente já tenso, decisões tomadas em minutos podem levar a consequências irreversíveis. Durante anos, canais diplomáticos discretos existiam para evitar esse tipo de situação. O líder supremo mantinha comunicação indireta com diferentes potências justamente para impedir que crises locais se transformassem em guerras maiores. Sem essa figura central, esses canais podem enfraquecer. E quando a comunicação desaparece, o risco de erro aumenta. Por isso, a morte do líder supremo do Irã não representa apenas o fim de uma liderança. Ela representa o fim de um tipo específico de equilíbrio. Um equilíbrio frágil, mas que durante décadas conseguiu evitar que tensões regionais se transformassem em conflitos globais diretos. Agora, o tabuleiro geopolítico está sendo reorganizado. Novos líderes, novas alianças e novas estratégias começam a surgir. O mundo pode não perceber imediatamente essa mudança, mas, nos bastidores da política internacional, uma nova fase já começou. E as decisões tomadas nos próximos meses poderão definir o rumo da segurança global nas próximas décadas. Porque quando uma peça central desaparece de um sistema tão complexo, o resultado raramente é estabilidade. Na maioria das vezes, o resultado é algo muito mais imprevisível. E é exatamente essa imprevisibilidade que hoje preocupa governos, analistas militares e agências de inteligência em todo o planeta. O mundo pode ter acabado de entrar em um novo capítulo da história geopolítica. Um capítulo onde as regras antigas já não funcionam da mesma forma. E quando isso acontece, o verdadeiro risco não é apenas a guerra.
O verdadeiro risco é ninguém saber exatamente onde está a linha que não deve ser cruzada.